Bom dia, pessoal. Roberta, é você que vai colocar o hino? Só não está saindo o som. Amém. Deus seja louvado. Diz assim a palavra do Senhor. Daniel, capítulo 6, diz assim, versículo 4. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, este homem nunca acharemos ocasião para acusar a este Daniel. Que o Senhor nos ajude e faça de nós pessoas fiéis, fiéis como Daniel era fiel. Estendemos a todos um cordial bom dia, um feliz sábado, santo dia do Senhor. Estamos dando início, neste momento, mais um culto na sala de consagração. Convidamos a todos a dobrar os seus joelhos para falar com o Rei da Glória, para falar com o nosso Criador, com o nosso Salvador, com o nosso Deus. Aqueles que puderem, dobre os seus joelhos para nós orarmos. Irmão Marcelo? O nosso mensageiro já está conosco? Acho que é o Roberto. Já. Eu ia pedir ao irmão Marcelo para fazer uma oração. Não. E o irmão Roberto outro. Mas eu acho que o irmão Marcelo não está. Irmão Roberto, vamos orar? Vamos, estão conseguindo me ouvir? Estamos te ouvindo. Vamos fazer 2 orações? Vamos. Está muito baixo, irmão Roberto. Espera aí, então. Melhorou? Ou Para ainda mim, tá baixo? melhor. E aí, Lígia? Para mim tá bom aqui. Estou ouvindo bem. Tá, melhorou. Obrigada. Então tá. Ok. Irmão, você faz a primeira oração? Pode ser, dona Leni. Oremos. Querido e amado Deus, primeiramente gostaríamos de agradecer ao dom da vida que o Senhor nos proporcionou de estarmos aqui. Também, Pai, agradecer esse momento que estamos aqui entre família, né? A família dessa sala maravilhosa que estamos para engrandecer e bendizer o seu santo nome. Pai querido, fique com cada uma dessas pessoas durante esse dia, seu santo sábado. Queremos agradecer a isso também, pois é um dia maravilhoso, um dia de proximidade maior ainda contigo. Vimos durante essa semana que o sábado é tão importante quanto era na época de Israel. Então, Pai, que nós possamos fazer bom uso desse dia e fazer também bom uso da vida que o Senhor nos proporcionou hoje. Pai querido, muitas pessoas estão com pedidos, estão enfermas. Eu gostaria de pedir em especial pelo meu sogro, que teve um problema ontem, caiu no banheiro e está internado no hospital. Que o Senhor faça o melhor na vida dele, que seja feita a tua vontade. O Senhor sabe a nossa vontade, mas que seja feita a tua vontade. Pai querido, também a dona Yasmine Mol também está com o pai também internado. Ela pediu oração, também coloco em seu altar para que seja feita a tua vontade.
Todos aqui provavelmente também têm algum pedido, algum agradecimento a ser feito, Pai. E que o Senhor sabe todos eles e que seja feito também conforme a tua vontade. Pai querido, também peço o seu Santo Espírito nesse exato momento para que ele possa iluminar a nossa mente. Que ele possa estar na minha boca nesse momento e também nos ouvidos de cada um aqui para que possamos entender e passar à frente essa mensagem. Uma mensagem muito importante. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor vem proporcionando para cada um de nós, mesmo sem merecermos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai querido, dando continuidade à oração do teu servo, pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa os pecados do teu povo, Senhor. Lava-nos, purifica-nos com o sangue de Jesus. Dê-nos arrependimento verdadeiro e derrama sobre nós o teu Santo Espírito. Querido Deus, nós queremos colocar diante do altar cada pedido aqui colocado, cada família aqui representada. E temos alguns pedidos que o pastor Ubiraci, nós queremos colocar aqui, o senhor sabe a necessidade dele e a Juliana. Queremos pedir por essas duas pessoas, que o Senhor, como médico dos médicos, tome essas causas em tuas mãos e os outros problemas de enfermidade que foram colocados aqui também, que sejam colocados diante do altar, porque o Senhor é o médico dos médicos. Mas, Pai, temos um pedido todo especial, que o Senhor faça o transplante de coração em cada um de nós. Dê-nos um coração puro, dê-nos um coração parecido com o coração de Jesus. Fica conosco, ilumina nossa mente, dê-nos sabedoria dos altos céus. Toma em tuas mãos o teu servo, que vai compartilhar conosco o pão que o Senhor escolheu nesta manhã. Por isso necessitamos que o Espírito Santo fale conosco, que o Espírito Santo tome o teu servo em tuas mãos, para que a mensagem fique gravada nos nossos corações. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Meu irmão, você já conhece. A voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Amém, minha irmã. Olá, meus irmãos. Feliz sábado a todos. Um ótimo dia. Essa mensagem é muito interessante, muito importante. Vocês precisam estar bem antenados, tá bem? Porque nós vamos fazer uma conexão com o Apocalipse. Então, fiquem bem antenados para que vocês não percam nenhum pontinho, tá bom? Bom, deixa eu compartilhar nossa tela. E vamos que vamos, porque hoje é sábado para a gente conseguir terminar no horário. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos falar Daniel capítulo 3. E o título que eu coloquei, Quem tem medo da fornalha? Mais para frente, vamos saber responder essa questão. Bom, vamos lá. Vamos iniciar nossa leitura já, lá no verso 1 e 2. Nós vamos começar com os 3 primeiros versos. E aí nós vamos dar um panorama geral para vocês do que está acontecendo. Começa-se assim. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, cuja altura era 60 côvados, sua largura 6 côvados, e ele ergueu na planície de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor fez reunir-se os príncipes, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os magistrados e todos os governantes da província para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor erguera. Verso 3. Então os príncipes, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os magistrados e todos os governantes das províncias reuniram-se para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor havia erguido. E eles se puseram diante da imagem que Nabucodonosor tinha erguido. Vamos lá para vocês compreender alguns pontos. Fica claro aqui que Nabucodonosor quis fazer algo relacionado ao sonho, ou seja, isso aqui é após o capítulo 2, tá? Então, o capítulo 1, 2 e 3 está numa sequência.
E isso daqui que aconteceu foi cerca de 20 anos depois, tá? Do sonho de Nabucodonosor. Então, após 20 anos, aproximadamente 20 anos depois, ele ergue essa estátua. E ela era totalmente de ouro. Lembra que a estátua de ontem, ela tinha partes, pois um reino ia suceder o outro? Nabucodonosor aqui está fazendo uma afronta a Deus, dizendo o seguinte: esse sonho não vai se cumprir. Eu vou ser eterno. E ele faz essa estátua de ouro de ponta a ponta. Ok? Levando isso em consideração, nós temos um outro ponto importante. A palavra para suscitar, ou erguer, ou levantar, ela é uma palavra em aramaico, akin. E essa palavra, ela é usada em Daniel 2:44, quando diz que Deus vai estabelecer o seu reino. Ou seja, Nabucodonosor está fazendo algo referente ao sonho anterior. Então, por 8 vezes, só nesses primeiros versos que vamos ler aqui, até o verso 8, por 8 vezes ele falou aqui. Olha aqui, ó, se vocês prestarem atenção, rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro. E ó, aí ele começa, ó, ó, ele falou ergueira, aqui, ó. Depois lá no segundo, só nesse verso tem 2 vezes. Ó, ele coloca aqui, ó, erguido e erguido. Então já temos 3 vezes aqui que ele falou. Nós vamos ver outras vezes à frente. Uma outra palavra importante para nosso contexto aqui é que ele coloca Hanukkah. E essa palavra Hanukkah, ela é usada no sentido de adoração a Deus. Tá? Isso daqui é a mesma coisa que Deus fala quando o seu reino seria eterno. Então, Nabucodonosor está querendo fazer essa imagem, mostrando que essa imagem, Hanukkah, para ele, tá? Então, aqui, quando ele fala imagem de ouro, é Hanukkah. É uma imagem falando que o reino dele será eterno. Ou seja, nesses primeiros versos, nós estamos vendo que há um embate entre Nabucodonosor e Deus. Nabucodonosor está querendo fazer um embate contra o Deus Todo-Poderoso, ok? Fiquem claro isso, porque nós estamos vendo que Nabucodonosor, por várias vezes, ele vai questionar a Deus, ele vai querer ser Deus. Nós já vimos isso no capítulo 1 e estamos vendo agora no capítulo 3, ok? Então vamos ver o que acontece, como ele faz esse embate, mas antes disso precisamos fazer uma comparação. Será que a Babilônia literal tem alguma coisa a ver com a Babilônia do Apocalipse? Vamos lá primeiro identificar essas duas diferenças. Como vocês verem à sua esquerda, nós estamos vendo a do sonho. À sua direita, nós estamos vendo a de Nabucodonosor, ok? Ela tinha cerca de 27 metros por 3, ok? Era muito grande. E muitas pessoas acreditam que a fornalha já era logo abaixo dela, para deixar o pessoal meio que com medo. Mas nós não temos como cravar isso, ok? Isso daqui está em alguns livros de história. Mas, vamos lá. A estátua de Daniel 2 representa a transitoriedade dos reinos terrestres. A Babilônia de Nabucodonosor é representada pela cabeça de ouro. Em um dado momento, ele passaria e o seu lugar seria tomado pelo peito de prata e assim sucessivamente. Nem Daniel 3, a imagem representa a eternidade de Babilônia. É um desafio a Deus e o homem querendo prevalecer sobre a soberania divina. Não haveria outro reino para substituir Babilônia, muito menos uma pedra para eliminar todos esses reinos terrestres. Fiquem claro aqui, meus irmãos. Nabucodonosor está fazendo um desafio ao sonho de Daniel, capítulo 2. Na verdade, é o seu próprio sonho, é um sonho que Deus o deu e usou Daniel para interpretar. Agora vamos ver o que seria esse chamado à adoração. Nós estamos vendo aqui em Daniel 3 a Babilônia, tá bom? Então, em Daniel 3, estamos falando sobre Babilônia. A Babilônia vem das raízes de Babel, tá? E nós sabemos que era ali no mesmo local. Babilônia e a Torre de Babel, elas eram ali no mesmo território.
Muitos acreditam que no local onde foi levantada a estátua, também foi levantada a Torre de Babel. Mas o ponto é que ambas estavam ali no mesmo território. Então, nós estamos vendo algo literal, Gênesis 1:11 aconteceu, nós estamos vendo Daniel 3 literal, isso aconteceu, e nós também temos uma Babilônia no Apocalipse 17, que é a espiritual, né? Uma Babilônia que ela é simbólica dessas outras Babilônias. Vamos entender isso aqui. A Babilônia física, lá em Jeremias 51:13, diz que ela habita sobre muitas águas. E se vocês perceberem, isso é verdade. Nós vamos ver aqui outros pontos lá na queda de Babilônia. Nós vamos mostrar para vocês algumas fotos e talvez alguns vídeos lindos de como é. Habita sobre muitas águas. Apocalipse 17:1 diz que ela está sentada sobre muitas águas. Nós sabemos que água, profeticamente, é povos, ok? Jeremias 51:7 descreve a Babilônia como um copo de ouro na mão do Senhor. Já Apocalipse 17:4 diz que ela tem um cálice de ouro em sua mão. Jeremias 51:8 diz que caiu Babilônia. Apocalipse 14:8 diz que caiu a grande Babilônia. Isaías 47:7-8 diz que eu serei senhora para sempre. Olha aí, ó, o que Nabucodonosor está falando. Não ficarei viúva. Isso daqui também é falado ali naquele sentido de Belsazar. Nós vamos ver isso no capítulo 5. Lá em Apocalipse 17:4, a mesma coisa. Estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Ou seja, ela está achando que está tudo bem e que nada pode acontecer com ela. Em Jeremias 51:45 diz, sai do meio dela, ó povo meu. E Apocalipse 18:4, retirai-vos dela, povo meu. Jeremias 51:64, como uma pedra será afundada. Como Apocalipse 18:21, como grande pedra será arrojada Babilônia. Vocês estão vendo aqui a sincronia da Babilônia física com a Babilônia espiritual? Nós estamos mostrando para vocês que há sim similaridades entre as Babilônias, tanto a física quanto a espiritual, a simbólica lá do Apocalipse 17. Mas não é só isso, não. Nós temos algo mais incrível ainda do que isso. O capítulo 3 de Daniel é exatamente o capítulo 13 do Apocalipse. Mas vamos entender isso. No Apocalipse 13, meus irmãos, nós temos uma sucessão de coisas. Lá no Apocalipse 13, nós vamos ver a areia do mar, ok? Prestem atenção, ali é o mundo, o mapa mundi, tá? Aí nós vamos ver a areia do mar. Nós temos águas, certo? O que simboliza os povos. Nós temos a areia do mar, nós temos o mar e nós temos a terra, né? Ali a besta que vai da terra. Nós temos uma besta que surge do mar e nós temos uma besta que surge da terra. Ok? Aí o que acontece? Diz que, como nosso irmão Marcelo fala, que dessa vez a besta da terra até fogo do céu deixará cair. Ou seja, fazendo uma alusão ao Monte Carmelo. Ou seja, daquela vez no Monte Carmelo, Deus não permitiu que Satanás agisse de uma forma iguais ali o que Deus faria, né? Ele não deixou que o fogo caísse do céu para Baal e depois Elias desce fogo do céu para que provasse que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Só que dessa vez será permitido ele fazer um engano. E esse engano seria muito grande. Lembre-se de Mateus, se possível, enganaria até os escolhidos. Então, dessa vez, fogo do céu cairá pela besta, ok? E essa besta terá uma imagem. Uma imagem da besta. E essa besta da terra dará o fôlego para a imagem da besta do mar. Ok? Olha aqui que interessante, hein? A besta da terra vai ser o fôlego que a besta do mar precisa para que algo aconteça. E a pergunta sempre fica de uma forma: o que é essa imagem? As pessoas ficam
Olha, o que será que é essa imagem? Vocês estão entendendo? Nós temos uma besta que é margem do mar, nós temos a areia do mar, nós temos a besta que emerge da terra, nós temos, dessa vez a besta da terra vai ser permitido um engano, a imagem da besta do mar vai ter, para ela ser propagada para o mundo, vai precisar do sopro da besta da terra. Estão compreendendo até aqui? O Apocalipse 13 diz que todo o povo, toda a terra vai adorar essa imagem da besta. Agora eu pergunto para vocês. E nós? Porque o capítulo 13 é categórico. Todo o povo na terra adorará a besta. E os 144 mil estão onde? Vamos lá, meus irmãos. Isso daqui é muito interessante. Os 144 mil, eles estão na terra. Mas o Apocalipse não está se contradizendo. Porque eles não estão vivendo mais a terra. Eles estão vivendo o céu na terra. E quando isso acontece, Deus já coloca, por várias vezes na Bíblia, Deus vai colocar os seus como se estivessem já no céu, ok? Já com ele na Canaã celestial. Ou seja, os 144 mil estão seguindo o Cordeiro de Deus por onde quer que ele vá. Então, eles não estão, por mais que eles estejam fisicamente aqui ainda, eles não estão mais com o psicológico, eles não estão mais com a mente nesse mundo, ok? E por esse motivo, eles não adorarão essa besta, essa imagem da besta, tá bem? Mas o Apocalipse 13 diz que será o mundo todo adorando essa imagem. Olha que coisa interessante. Agora tem uma outra coisa importante. O que será que é essa imagem da besta? O que será essa imagem da besta que todo mundo vai estar adorando, só que os 144 mil estarão indo aonde o cordeiro for? O que será isso? Vamos decodificar isso usando a palavra de Deus. Dessa vez, nós sabemos, como adventista do sétimo dia, que estamos falando de domingo. Mas falar isso sem a gente conseguir provar biblicamente, o pessoal pode falar, isso aí é falácia, ok? Só que agora nós vamos ver a história mostrando o que de fato é um selo de Deus. A Bíblia nos deixa claro que o selo de Deus é o sábado. Mas será que a história nos ajuda quanto a isso? Olha que interessante, meus irmãos. Nós temos a besta aqui, né, que é o 666, e ela tem a marca da besta. Ela é a marca da besta, né? A imagem ali. Antigamente, um selo era desse jeito que fazia. Então, você tinha uma cera, você colocava no seu documento a cera. Depois que você colocou a cera no documento, o rei tinha um sinete. E ele fazia do jeito que está na imagem aí. Ele colocava o seu sinete e aí ficava, aqui no caso é uma coroazinha, mas vocês já vão ver um sinete de verdade, o de Ezequias. Esse daqui é um sinete, né, um anel, é um sinete onde Zedequias gravava ali as suas cartas, né, ele colocava o seu selo para mandar cartas ou mandar o que precisasse para as outras nações. Olha aqui que interessante. Aqui está Ezequias. Deixa eu mostrar esse daqui que fica melhor. Ó, essa parte em vermelho é Ezequias. Essa parte aqui, filho de. E aqui, rei. Olha aqui, ó. Vermelho, vermelho, verde e o azul. Então, ó, Judá, rei, Ezequias. O que significa? Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Ok? Então, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Todos os sinetes dessa época eram assim. Por quê? Um selo precisava de quem comanda. Então, aqui o Ezequias. A função e de onde é. Então, para ser um selo, precisava dessas três coisas aqui. Agora eu pergunto a vocês, qual mandamento tem isso? Se um selo é obrigatório ter o dono, a função e aonde ele manda. Qual mandamento tem isso? Somente o quarto mandamento.
nenhum outro mandamento. Ali no mandamento está falando sobre Deus, função criador, onde ele comanda todo o universo. Toda a Terra, todo o universo. Ok? Então é o único mandamento que de fato tem as características de um selo. Ok? E é por esse motivo que é o sábado. Logo, Satanás vai fazer o quê? O oposto. Se o sábado é o dia do Senhor, o meu vai ser o domingo. Porque Satanás quer ser o quê? Satanás quer ser Deus. Ok? Então, a imagem da besta é o domingo. E a imagem de Deus é o sábado que nós estamos aqui, ó. Incrivelmente, nós estamos fazendo esse, né? Então, estamos aqui hoje num sábado, no selo de Deus. E logo, logo, essa imagem da besta será levantada. Agora vamos lá para vocês entenderem isso em termos práticos. Besta do mar. Nós temos a igreja, o papado, ok? Esquece a igreja católica. Papado. Besta da terra, Estados Unidos. A besta do mar não consegue propagar sua imagem, então ela vai se juntar à besta da terra, pois ela vai dar o sopro que consegue o quê? Colocar isso para andar, ok? Então, o domingo vai ser universal, por quê? Porque as bestas vão se juntar para isso, o poder político com o poder religioso, ok? Deixando isso claro, vamos avançar. Vamos avançar para que vocês possam entender. No Daniel 3,15, eu achei interessante isso, que até o 13,15 do Apocalipse, Daniel 3,15 é a mesma coisa. Havia uma ordem para adorar a imagem, em Daniel 3,15. Haverá uma ordem para adorar a imagem, Apocalipse 13,15. Havia um decreto de morte para quem não adorasse a imagem. Haverá um decreto de morte para quem não adorar a imagem da besta. Estão compreendendo até aqui, irmãos? A junção que Daniel e Apocalipse precisam. Inclusive, Ellen White diz, né, o Uri Smith, por exemplo, fez um livro, nós vamos falar sobre ele mais tarde, e ela fala que seria importante se o livro de Daniel e Apocalipse estivessem juntos, porque eles são incrivelmente perfeitos um para o outro. Vamos continuar nossa leitura, então, a partir do verso 4. Compreenderam aqui até o momento? Não confundamos a besta do mar com a imagem da besta, ok? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E se vocês prestarem bem atenção, o protestantismo já tem essas duas coisas para si. Por que é os Estados Unidos? Porque de lá saiu todas as igrejas protestantes. E é o protestante que vai lá falar, não, a gente precisa mesmo de um dia aí, a gente precisa mesmo de algo. A coisa tá saindo muito do controle. Então, os próprios protestantes que já vão aderir a essas coisas. E já estão. Por quê? Os protestantes falam de domingo para a guarda e eles acreditam na imortalidade da alma. Ou seja, as duas coisas que o papado trouxe de muito forte. Então, eles já estão contaminados. Ok? Então, só está esperando agora o Deus assim falar. Chegou a hora. Ok, irmãos e irmãos? Inclusive, em 1890, 1889, Jones, ele barrou o decreto dominical nas cortes dos Estados Unidos. Lembre-se que Jesus já quis voltar em meados de 1900, ok? Vamos lá, então. Avançando aqui. Diz o seguinte, então um arauto clamado alto, ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas. Isso é importante também. Quando ele está falando ali de sátrapas, governantes, irmãos, é todo mundo que Nabucodonosor comanda, tá? Então não era só Babilônia. Tinha pessoas ali da Lígia, que ele já tinha comandado ali um pouco, pessoas ali que ele, em torno, que ele tomou posse ali de, por exemplo, a Síria, que ele derrotou, que deixou de existir, mas tinha pessoas ali naquele... Todo mundo veio a Babilônia adorar essa imagem, ok? Não foi somente Babilônia, tá bom? Por isso que ali está os governadores, os sátrapas e todo mundo ali da galera alta e baixa do clero, ok? No momento
que ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da sacabucha, saltério, xilofone, de todos os tipos de música. Vós vos prostrarei e adorareis a imagem dourada. Que o rei Nabucodonosor, o que ele fez aí? Hakim. Mais uma vez, quarta vez já. E aquele que não se prostrar e adorar será da mesma hora lançado no meio da fornalha de fogo ardente. Ou seja, quando primeiro eles tentam a forma de... a música ali serve para quê? Nós já vimos muitas vezes isso, o Marcelo falou bastante sobre isso. Serve para... primeiro eu vou tentar a persuasão. Né? Mexer ali com os sentidos. Não deu certo? Aí eu vou impor. E é aqui que é isso que acontece. Primeiro a música ali, certo? Depois da música, quem não prostrar vai morrer. Se isso aqui não funcionar, isso aqui vai funcionar. Vamos continuar. Portanto, naquele momento, quando todo o povo ouviu o som da corneta, da flauta, da harpa, sacabucha, saltério, todos os tipos de música, todo o povo, as nações e as línguas prostraram-se e adoraram a imagem dourada que o rei Nabucodonosor havia Hakim. Mais uma vez, meus irmãos. Verso 8. Portanto, naquele momento, alguns caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Eles falaram e disse: o rei Nabucodonosor, o rei vive para sempre. Tu, ó rei, fizeste um decreto que todo homem que ouça o som da corneta, da flauta, da harpa, sacabucho, saltério, xilofone, todos os tipos de música, deverá prostrar-se e adorar a imagem dourada. E aquele que não se prostrar e adorar, que seja lançado no meio da fornalha de fogo ardente. Versos 12. Há uns certos judeus, os quais colocaste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não têm considerado a ti. Eles não servem os teus deuses, e nem adoram a imagem dourada que tu ergueste. Opa, Hakim. Então Nabucodonosor, em sua ira e fúria, ordenou e trouxeram Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles então trouxeram estes homens perante o rei. Nabucodonosor falou e lhes disse: isto é verdade? Ó, Sadraque, Mesaque e Abednego. Vós não servis os meus deuses, nem adorais a imagem dourada que Hakim. Estão vendo, meus irmãos? A batalha aqui que Nabucodonosor está querendo colocar, mostrando como Deus. Bom, meus irmãos, nós temos aqui várias classes, como eu disse a vocês, os governantes e os povos. E Nabucodonosor age da mesma forma que acontecerá no fechamento da porta da graça. Vocês vão adorar o domingo? Ou vocês vão querer morrer? É da mesma forma. Ou seja, essa imagem levantada no capítulo 3 tem uma representatividade do decreto dominical que acontecerá. Por isso que Daniel 3 e Apocalipse 13 estão unidos. Pergunta que eu faço. Eles vão usar música, eles vão usar o que puder para conseguir fazer com que isso aconteça. A pergunta agora que eu digo a vocês, meus irmãos. Todo mundo se curvou? Logicamente que não. E ali está falando sobre, se vocês prestarem atenção, está falando sobre judeus. Acusaram os judeus. E aqui ele está falando a uns certos judeus, ou seja, não era só eles. Tem mais judeu ali. Só que os judeus fizeram o quê? Adoraram. Só os 3 ficaram em pé. Não vamos entrar aqui em onde Daniel estava. Não sabemos, não temos como saber, então não vamos ficar... vamos colocar Deuteronômio 29, 29. Ok? O que foi revelado está aí, o que não foi, não vamos ficar especulando aqui. Possivelmente ele não estaria aqui. Né? Na Babilônia, deveria estar fazendo alguma outra coisa. Porque não tem sentido nenhum, né? Nós sabemos bem que Daniel, logo no capítulo 6, vamos chegar lá, ele faz a mesma coisa, basicamente, do que foi feito aqui, tá bem? Então, nós não temos que ficar aqui, será que Daniel ajoelhou? É óbvio que não, né? Mas não vamos ficar conjurando aqui. Levando isso em consideração, meus irmãos, nós temos aqui algumas lições para tirar do texto. Primeiro, havia judeus tementes a Deus que se ajoelharam. Ou seja, haverá pessoas adventistas do sétimo dia, talvez por anos, que também vão adorar a imagem. Vão ter pessoas aqui também, ou outra coisa que é importante para nós. Quando nós se levantarmos como povo de Deus, de fato, sofreremos acusações.
Jesus era perfeito, sem pecado, e ele sofreu acusações. Daniel sofreu acusações. Os amigos de Daniel sofreram acusações. Neemias, Esdras, quando foram erguer lá os muros, sofreram acusações. Irmãos, quando você está fazendo algo certo para Deus, você vai sofrer acusações, pois esse mundo jaz do maligno. Então não fique preocupado se A, B, C, D está te chamando disso, daquilo outro. Se você está com a sua consciência limpa com Deus, é o que importa. Eu já fui cansado de ser chamado de fanático por aqui, até por familiares. Então se eu fosse levar isso em consideração, eu já tinha saído fora da igreja. Então, meus irmãos, não levemos isso em consideração. Faça a sua parte com Deus, assim como esses 3 jovens ficaram em pé. Não importa o que acontecesse. Eles não estavam preocupados. Vocês vão ver isso, que eles estavam preocupados com algo a mais do que simplesmente a sua vida aqui na Terra. E nós precisamos ter o mesmo sentimento. O sentimento de que se morrermos aqui, estaremos muito em breve com o Senhor lá em cima. Eles não se curvaram. Ou seja, a representatividade, meus irmãos, para esses jovens são 144 mil. Ok? Eles não cederão ao decreto. Eles não cederão a nada. Eles farão o que Deus manda. Só que, infelizmente, muitas pessoas vão ceder, mesmo dentro da igreja. Então, nós vamos fazer o seguinte coisa. Lembra que tem uma marca na mão e uma marca na testa? E o pessoal acha que isso aí vai ser um chip, vai ser isso, vai ser aquilo. Essa marca na mão e marca na testa significa, irmãos, que se você foi um adventista do 7º dia e você adorar essa besta, você vai receber ela na testa. Porque você passou anos na igreja aprendendo que o sábado é o dia do Senhor e você na hora vai sucumbir. As pessoas que receberem na mão é aquelas pessoas que não foram adventistas. Ok? Mas elas, obviamente, vão saber, porque o evangelho vai ser pregado a todo mundo. E elas não vão aceitar a mensagem. Essa é o ponto ali. Não é que vai entrar chip em você, isso, aquilo outro. Adventistas vai receber a marca na testa. Quem não é, vai receber na mão. Ok? Porque eles vão passar anos acreditando, pregando, mas no fim, quando a corda apertar, eles vão ceder. Meus irmãos, que eu e você estejamos em muita oração para que não sejamos essas pessoas. Porque o que vem pela frente não é fácil. Se os hebreus tiveram que passar por uma fornalha de fogo 7 vezes mais quente, imagine eu e você. Ellen White diz que o tempo de angústia será como nunca já visto. E nós vemos na história que foi terrível. A Idade Média ali, a Era Moderna. Ok? Então vamos orar muito para que nós possamos ser como Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos avançar então para o verso 15. Todavia, se vós estiverdes prontos ao ouvirdes o som, corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério, xilofone, todos os tipos de música. Eu não vou me atentar tanto à música porque a gente falou muito sobre música. Se vocês quiserem, quem está assistindo no YouTube, temos 3 vídeos aí e temos mais alguns no canal da Sala da Consagração. Depois eu vou mandar o link e colocar o link aqui para vocês, para que vocês possam ir lá. Tem muita coisa sobre música do nosso irmão Marcelo também. Então não vou ficar me atentando à música, porque nós já sabemos como será usado isso no fim. Mas se vós não adorardes, sereis lançado na mesma hora no meio da uma fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos livrará de minhas mãos? Olha a astúcia desse cidadão. Mas vamos lá, antes de falar sobre esse último ponto, eu gostaria de fazer algo para vocês aqui, no sentido de, gente, vocês acham que se não fosse Sadraque, Mesaque e Abednego, eles teriam segunda chance? Nabucodonosor gostava desses 3. Nabucodonosor deu chance para eles, meus irmãos, porque eles tinham um apreço por essas pessoas. Ele tinha um apreço por Mesaque, Sadraque, Abednego e Daniel também. Por quê? Eles não eram corruptos. Eles não estavam querendo ser maiores lá na Babilônia. Eles não estavam querendo puxar o tapete do rei. Eles faziam o trabalho dele. Eles eram um bom exemplo. Ele tinha caráter. Vocês vão saber disso por quê?
Daqui a pouco, Nabucodonosor vai reconhecer alguém dentro da fornalha. Como ele ia saber disso se não tivesse um bom exemplo do Deus desses jovens? Vocês estão entendendo como tudo bate? Agora, a questão é, será que eu e vocês estamos sendo bom exemplo para as pessoas? Porque Nabucodonosor deu uma segunda chance para eles, porque eles eram bons exemplos. Eles eram pessoas que mostravam Jesus, mostravam Cristo a Nabucodonosor. E isso vai fazer total diferença para amanhã, quando nós entrarmos no capítulo 4 e falarmos sobre a conversão de Nabucodonosor. Mas, meus irmãos, será que eu e você estamos sendo bons exemplos? Assim como esses jovens eram para Nabucodonosor? Reflitamos nessa pergunta. Vamos avançar. Quem é esse Deus que nos livrará de minhas mãos? Olha aqui, hein? Vocês estão vendo que é um embate desde o verso 1. É um embate entre Nabucodonosor e o sonho do Deus Todo-Poderoso. Vocês estão vendo? Aqui fica claro isso. Ele está, olha, quem vai poder? Essa fornalha não pode sumir daqui. Essa fornalha aqui, vocês não têm como passar por ela. E os próximos versos que nós vamos ler é os meus preferidos do Antigo Testamento. Porque eu quero ter essa fé. Vamos avançar. Nos versos 16 a 18, é os meus versos prediletos. Quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Ai, meus irmãos, até me enche os olhos quando eu leio esse texto, e é por isso que eu amo esse texto. Porque eu preciso dessa fé aqui. Eu preciso desse cis aqui na minha vida. E olha, não é fácil não. Se vocês prestarem atenção, no verso 15, Nabucodonosor tem o si dele. Se vocês não fizerem isso, vocês vão morrer agora. Esse é o si de Nabucodonosor. O si presente. Um si de confrontar os judeus. Mas o si dos judeus é um si para o futuro. O si dos judeus é o si de antes pecar, ou antes morrer do que pecar. Esse é o si dos judeus. Porque ambos têm si, mas um si é presente, outro si é futuro. Os jovens aqui estão dizendo o seguinte para Nabucodonosor. Antes morrer do que pecar, pois se eu morrer sem pecar, sem o pecado, eu estarei com Cristo muito em breve. É exatamente isso que ele está dizendo. Rei, eu não preciso responder isso. Por que ele disse eu não preciso responder? Porque Nabucodonosor sabia. Porque eles não tinham. A nossa irmã Irani muito bem abriu isso aqui para nós agora. Capítulo 6. Não era só Daniel que não tinha erro nenhum, não. Esses jovens também partilhavam do mesmo espírito de Daniel. Então Nabucodonosor fez, quando eles falam, quanto a isso não necessitamos te responder, é porque o rei já sabia a resposta, meus irmãos. É porque o rei já sabia a resposta. Mas aí ele fala, mas se o nosso Deus quiser nos livrar, ele vai. Se não, eu não estou nem aí. Porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Meus irmãos, que esse seja o nosso motivo de estarmos aqui hoje. Que essa possa ser o que nós precisamos para avançarmos na nossa escala de santificação. Pois, minhas irmãs e meus irmãos, nós necessitamos ser como Sadraque, Mesaque e Abednego. Precisamos não temer a morte. Porque morrer em Cristo, como Paulo nos diz, é lucro. Vamos avançar. Já estamos finalizando. Então Nabucodonosor encheu-se de fúria, e a forma do seu semblante mudou-se contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Portanto, ele falou e ordenou que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Essa questão de 7 vezes mais é as 7 pragas
que acontecerá após o fechamento da graça, da porta da graça. Ele ordenou os homens mais fortes que estavam em seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los à fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com seus casacos, túnicas, chapéu e outras vestimentas, e foram lançados no meio da fornalha de fogo ardente. Ora, como a ordem do rei era urgente e a fornalha excessivamente quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados no meio da fornalha ardente. Bom, meus irmãos, como eu disse para vocês, essa fornalha, essa estátua é o decreto, as pessoas não vão aderir, vão ser mortas, muitas pessoas, mas depois do decreto, depois do fechamento da porta da graça, não tem sentido mais morrer cristão, não tem sentido mais morrer, porque já tá resolvido, quem está salvo tá e quem está perdido tá. Logo, nós, 144 mil, não seremos atingidos pelas pragas. Assim como esses jovens também não foram atingidos pelo fogo da fornalha. E por que eles não foram atingidos pelo fogo da fornalha? Pessoal, aqui, pronto, já consegui fechar o vídeo. Por que eles foram atingidos? Por que eles não foram atingidos pelo fogo da fornalha? Porque tinha alguém com eles. E eu achei interessante porque os homens fortes morreram só de chegar próximo. Mas os 3, não. E aí muitas pessoas ficam perguntando por que será que eles foram atados? Porque alguma coisa queimou. Porque eles poderiam falar alguma coisa ali, eles poderiam ter alguma desculpa. Mas não tinha desculpa. Eles foram atados e só as cordas queimaram, ou seja, alguma coisa sobrenatural aconteceu de fato. E os versos 24 a 25 nos mostram o seguinte: Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não foram lançados 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Como ele saberia isso, meus irmãos? Se ele não tivesse ali Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, mostrando o exemplo do Deus Todo-Poderoso. Versos 26 a 27. Isso daqui, irmãos, que aconteceu, desses homens saírem dessa fornalha, foi um testemunho tremendo, tanto para os pagãos, quanto para os hebreus frouxos. Porque tinha muitos hebreus ali. Imagine só esses hebreus vendo aquelas pessoas, aqueles 3 jovens, saindo da fornalha, olhando para si e falando: o que nós fizemos? Imagine só. Versos 26 e 26, para nós finalizarmos. Então Nabucodonosor aproximou-se da boca da fornalha de fogo e falou: Sadraque, Mesaque e Abednego, vós sois servos do Altíssimo Deus, sai e vinde aqui. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Reuniram-se então os príncipes, os governantes, os capitões, os conselheiros do rei e viram estes homens. E sobre seus corpos o fogo não teve poder, nenhum cabelo da cabeça chamuscou, nem o casaco mudou, nem o cheiro de fogo havia passado por eles. Olha, meus irmãos, esse capítulo 3 é um capítulo tremendo. Só que o mais incrível de tudo isso, alguém de vocês viram algum texto falando que os 3 hebreus saíram se vangloriando de dentro da fornalha? O silêncio deles foi ensurdecedor para todos, pois eles não precisaram falar nada. Eles simplesmente tiveram o exemplo e honraram a Deus mais uma vez, e por isso foram honrados. Se eu e você honramos a Deus, nós também somos honrados. Esses jovens não se vangloriaram. Esses jovens, eles simplesmente saíram de lá em silêncio. E pelo poder de Deus, através da vida deles, muitas pessoas foram impactadas ali.
Eu não tenho dúvida disso. Versos finais do capítulo. Olha que lindo. Imagine só ele saindo. Olha a cara de Nabucodonosor. Versos finais. Então Nabucodonosor falou e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, e mudaram a palavra do rei, e cederam os seus corpos para que não servisse nem adorasse a qualquer outro Deus, exceto o seu próprio Deus. Portanto, eu faço um decreto, que todo povo, nação, língua, que fale qualquer coisa errada contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja cortado em pedaços, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não existe nenhum outro Deus que possa livrar dessa forma. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Pergunto para vocês, Nabucodonosor estava convertido? Nabucodonosor não estava convertido, ele estava convencido. E quantos de nós não somos do mesmo jeito? Talvez ficamos por muitos anos na igreja, mas nós só somos convencidos porque não estamos agindo do jeito que Deus pede para nós. Talvez nós nos prendemos em religiões e não saiamos, mesmo sabendo que Deus da verdade está em outro lugar. Muitas vezes fazemos isso também. Eles estavam em Babilônia e agora prosperaram na Babilônia. Eles colocaram tudo a perder e ganharam o tudo. Ganharam até mais do que eles imaginavam. Como eu disse a vocês, meus irmãos, honrar a Deus, Deus não nos deixa de honrar. E agora eu gostaria de passar alguns textos para vocês, porque sabe que tem a resposta por que esses jovens saíram da fornalha na própria Bíblia? Mas antes de nós vermos isso, eu quero ler uns textos da irmã White contigo. Profetas e Reis 259. Como sabia o rei pagão que era semelhante ao Filho de Deus? Os cativos hebreus que ocupavam posição de confiança na Babilônia tinham representado a verdade diante dele, na vida e no caráter. Quando perguntados pela razão de sua fé, tinham dado sem hesitação, clara e singelamente, tinham apresentado os princípios da justiça, ensinando assim os que lhe estavam ao redor a respeito do Deus a que adoravam. Eles tinham falado de Cristo, o Redentor vindouro, e na aparência do quarto, no meio do fogo, o rei reconheceu o Filho de Deus. Pelo exemplo, meus irmãos, não foi por falar, não, foi pelo exemplo. Importantes são as lições a serem aprendidas da experiência dos jovens hebreus na planície de Dura. Nos dias atuais, muitos dos servos de Deus, embora inocentes de qualquer obra má, serão levados ao sofrimento, humilhação, abuso à mão daqueles que, inspirados por Satanás, estão cheios de inveja e fanatismo religioso. A ira do homem será especialmente despertada contra os que santificam o sábado do quarto mandamento. E, por fim, um decreto universal denunciará este como dignos de morte. Meus irmãos, muitas pessoas querem ser cristão e não querem passar por provações, não. Mas aqui diz que, embora inocentes de qualquer coisa, como aqueles jovens, como Daniel, foram levados a sofrimento, humilhação e abuso. Mas Deus nunca desamparou eles, assim como também não desamparará nós. Agora, o segredo de uma fé vitoriosa. O segredo daqueles jovens está em Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E, de novo, repete a mesma coisa no verso 6. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E olha o finalzinho, que interessante. Versos 32 até o final do capítulo. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessa, fecharam boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio, açoite, sim, até de algemas e prisões.
foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Olha isso, meus irmãos. Olha isso, meus irmãos. Homens o qual o mundo não era digno. Errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos astros da terra. Verso 39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé. E é exatamente isso que Deus quer de mim e de você, meus irmãos. A fé de Jesus. A fé de Abraão. A fé dos hebreus. A fé de Daniel. A fé de cada um desses nomes que falamos aqui. A fé daquelas pessoas que foram queimadas vivas em praça pública. Aquelas pessoas não eram dignas desse mundo. E é da mesma forma que eu e você precisamos ser. Esse capítulo 3 é um dos capítulos mais incríveis do livro de Daniel. É um capítulo que chega e me emociona, porque nós precisamos de muita coisa ainda para sermos os 144 mil. Diz a última parte de hoje. Como nos dias de Sadraque, Mesaque e Abednego, no período final da história da terra, o Senhor operará poderosamente em favor dos que ficarem firmes pelo direito. Aquele que andou com os hebreus valorosos na fornalha ardente estará com seus seguidores em qualquer lugar. Sua constante presença confortará e sustentará. Em meio tempo de angústia, angústia como nunca houve desde que houve nação, seus escolhidos ficarão firmes. Satanás, olha, irmãos, esse texto é incrível. Gravem, peguem esse texto, tirem print dessa tela. Satanás, com todas as forças do mal, não pode destruir o mais fraco dos santos de Deus. Anjos magníficos em poder os protegerão. Em favor deles, Jeová se revelará como Deus dos deuses. Daniel 2:47. Capaz de salvar perfeitamente os que nele puseram a sua confiança. E eu acho que eu não preciso nem falar nada. Esse texto aqui fecha tudo o que nós passamos aqui para vocês hoje. Eu vou deixar esse texto na tela para que vocês possam refletir nele. Nem todas as forças do mal pode destruir o mais fraco dos santos de Deus. Eu e você somos os mais fracos dos mais fracos. Mas se nós estivermos com Deus, nem todas as forças do mal poderão conosco, porque Deus Todo-Poderoso estará na batalha por nós. Que Deus abençoe vocês, tenhamos um ótimo sábado e espero que todas as dúvidas possam ter sido sanadas hoje. Amém, amém, glória a Deus. Vamos, neste momento, fazer 2 orações e a terceira será cantada. E para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar? Eu gostaria de ver a mão de mais uma pessoa para fazermos oração. Simone, seja bem-vinda. Você pode fazer a primeira oração, eu faço a segunda e a terceira será cantada. Por favor. Vamos nos prostrar para orar, meus irmãos. Amado e querido Deus, ouvir tudo o que ouvimos hoje nos traz um alento, uma segurança, nos traz uma certeza do teu cuidado. Senhor, mas nos traz também um peso no coração pelo nosso estado, Senhor. Pai, quando eu olho para mim, tenho a certeza que estou muito longe de ser Ananias, de ser teus servos.
Meu Pai querido, esses jovens, eles foram exemplos vivos do que o Senhor terá nos últimos dias. O Senhor deixou para nós, ó Deus, para que nós pudéssemos nos alinharmos a esse caráter, que é o teu caráter. Levantamos às 5 horas, alguns até um pouco antes, mas estamos aqui desde a madrugada, Senhor. Dia após dia, ouvindo a tua palavra. Não permita, Senhor, que nenhum de nós sejamos ouvintes. Sacuda-nos, Senhor. Revela-nos a nós mesmos. Mostra-nos, Senhor, aquilo que nem nós sabemos de nós mesmos. Meu Pai, obrigado, Senhor, porque ainda que eu seja miserável, pobre, cego e nu, ainda que eu seja tudo isso e nem o saiba, ainda que nós todos desta sala sejamos isso e nem tomamos consciência, temos um Deus que está pronto a nos tornar cheio da graça, ricos, abastados do teu caráter. Senhor, por favor, derrama sobre nós o teu Espírito. Temos clamado tanto, Senhor. Se tem alguma coisa aqui que nos impede, Senhor, revela a cada um de nós desta sala, Senhor. Revela aos teus filhos, querido. Nos ajude a entender, ó Pai, que sem o teu poder, nada conseguiremos. E acorda-nos, Senhor, porque aquilo tudo que aconteceu com os jovens hebreus veio de forma repentina e eles já estavam preparados. Precisamos entender a urgência dos nossos dias e já estarmos preparados, Senhor, por favor. Tu nos conhece. Sonda-nos. Eu te peço em nome de Jesus. Sonda-nos e nos ajude a exterminarmos o nosso eu. Em nome de Jesus. Amém. Pai querido, continuando a oração da tua serva, verdadeiramente, quando olhamos para nós não temos como nos salvar. Mas nós sabemos que o Senhor é Deus. E quando olhamos para a tua misericórdia, para a tua bondade, o Senhor fez tudo. E então entendemos que não temos como nos perder. Ó Pai, aqui está parte do teu povo, a irmã bem diz. O Senhor tem nos trazido cada manhã, o Senhor tem nos levado para a igreja cada sábado, cada domingo. Senhor, grava a tua lei, Senhor, nos nossos corações. Abre os nossos olhos para que possamos contemplar a beleza da tua lei. Ó Pai, o Senhor fez uma promessa, que o Espírito do Senhor se apossaria de nós e que nós iríamos profetizar, que o Senhor ia fazer de nós novo homem. Senhor, queremos ser novas criaturas. Toma-nos em tuas mãos, faça de nós novas criaturas, Pai, para que possamos, em nome de Jesus, refletir o teu caráter. Nós decidimos também, como Daniel, não nos contaminarmos, Senhor, com as iguarias do rei. Decidimos firmemente, como Daniel, ser fiéis a ti. Cubra-nos, Senhor, com teu manto sagrado. Fortaleça a nossa fé. Derrama sobre o teu povo, Senhor,
o teu Santo Espírito, para que possamos te amar acima de todas as coisas, te amar com toda a nossa força, te amar, Senhor, com todo o nosso entendimento e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Toma em tuas mãos cada família aqui representada, Senhor. Segure firme nas nossas mãos e nos prepare para os dias que virão. Ó Pai, muito obrigada. Sabemos que o Senhor já fez tudo, tudo o Senhor fez. Agora suplicamos pela tua misericórdia que nos ajude, Pai, a sermos fiéis a ti. Nos ajude, Pai querido, a fazer a nossa parte. Oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Seus meus olhos, Deus do meu coração, nada me afaste da salvação. Que em meus pensamentos estejam em ti. Todo momento tu és minha luz. Sabedoria, ó, dá-me ao falar. Quero para sempre ao teu lado andar. És grande, Pai, teu filho eu sou. Faze morada em mim, quero ser teu Senhor. Não quero nem louvores banais, és minha herança pra sempre, ó Pai. Tu és o primeiro no meu coração. Ó Deus, Rei dos Reis, meu tesouro tu és. Deus, Rei dos Reis, venceste por mim. Quero cantar, render-te louvor. Nada quebrará nossos laços de amor. Seus meus olhos, Pai do meu coração. Seus meus olhos, Pai do meu coração. Amém, amém. Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Meus queridos irmãos, este é o momento em que nós abrimos para as considerações. Este é o momento em que você pode fazer algumas perguntas ou compartilhar conosco aquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração.
E enquanto eu vejo alguma mãozinha aqui, enquanto uma mãozinha aqui se levanta para falar, eu quero aproveitar para dizer que, verdadeiramente, quando o irmão Roberto estava compartilhando a mensagem conosco, eu fiquei... o livro de Daniel, ele é um livro tremendo, né? Mas eu escolhi, por muito tempo, quando eu lia uma passagem, eu admirei muito Davi, e cada passagem que você vai lendo, você fica maravilhado. Mas um dia, eu escolhi um personagem, assim, aquele que eu gostaria de abraçar, o primeiro que eu gostaria assim, de abraçar, Daniel. Me tocou muito o livro de Daniel. E essa passagem de quando os 3 jovens foram jogados, eles me lembram muito quando eles falaram que não importa se o nosso Deus quiser nos livrar, ele nos livrará, senão morreremos. Então, Roberto colocou muito bem aquela frase: é melhor morrer do que pecar. E chama a minha atenção que, naquele momento, eles fizeram o quê? Fizeram uma entrega. Eles entregaram nas mãos de Deus. A minha vida está nas mãos de Deus. Se ele quiser livrar, ele livra. Se ele não quiser, nós vamos morrer. Está nas mãos dele. Seja feita a vontade dele. E aí eu me lembro do que o Senhor diz lá em Salmos 37. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Me lembro também daquela passagem que o Senhor diz: quando passares pelas águas, não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarão. O que acontece? Esses jovens que entregaram nas mãos de Deus, eles ficaram dentro da fornalha e não queimaram. E os que estavam do lado de fora, que foram levar os jovens, mas que não fizeram entrega, eles morreram. Eles estavam só na porta, eles nem tinham entrado dentro do fogo. Só a quintura. E assim também é na nossa vida. Quando nós não entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, só a quintura da fornalha nos mata, nos desespera, nos angustia. Só a quintura. Mas quando nós entregamos nas mãos do Senhor, nós podemos estar dentro da fornalha. Pode estar queimado, o fogo pode estar mais quente, 7, 10, não importa quantas vezes. Mas se nós entregarmos nas mãos do Senhor, nós estaremos com Ele. Que o Senhor nos ajude a fazer essa entrega verdadeira como eles fizeram. Tem uma mãozinha aqui, Heloísa. Seja bem-vinda, princesa. Bom dia para todos, um feliz sábado. Bom, gente, lembrando que essa jornada ela ainda continua. Hoje é apenas o 5º dia, ainda teremos mais 10 dias aonde continuaremos a aprender sobre o livro de Daniel. Não perca essa jornada. Convide os seus amigos para vir estudar essa mensagem que é tão importante para os nossos dias. Bom, pessoal, nós estamos falando aqui de pessoas que foram homens para o seu tempo. E eu já li aqui há alguns dias, né? Mas eu quero ler de novo esse texto, porque o grande conflito, ele fala que Lutero foi um homem para o seu tempo. E nós vemos que em todos os tempos Deus tem aqueles que vão reformando, né? Ali dentro do seu período. Daniel e seus amigos chegaram ali na Babilônia para levar uma reforma espiritual, uma reforma do estilo de vida. É isso que Daniel foi ali fazer, junto com aqueles seus amigos, né? É isso que eles fizeram ali. E a gente viu, a Irene bem disse aqui, que eles estavam dentro do fogo, mas não se queimaram. Também, né, esse texto faz a alusão, né, daqueles que vão aceitar a Cristo. E no final dos tempos, se aqueles que não quiseram aceitar, qual é o destino deles? O fogo eterno. Né? Então, o livro de Daniel, ele está coladinho com o de Apocalipse, sim, porque nós vemos que tudo que está escrito ali serve para o tempo do Apocalipse, né? E como Daniel, Sadraque e Mesaque foram os homens para o seu tempo,
E a gente está vendo que nós também vamos ser essas pessoas. O texto aqui do grande conflito, ele fala que a reforma não terminou com Lutero, não terminou com Daniel, não terminou com Sadraque, Mesaque e Abednego, mas, como muitos supõem, continuará até o fim da história desse mundo. Lutero teve grande obra a fazer, transmitindo a outros a luz que Deus permitia brilhar sobre ele. Contudo, não recebeu toda a luz que devia ser dada ao mundo. Desde aquele tempo até hoje, nova luz tem estado continuamente a resplandecer sobre as Escrituras, e novas verdades se têm desvendado constantemente. Meus queridos, a reforma continua. E nós vamos ser os Daniéis do nosso tempo. Seremos aquelas pessoas que não vamos comer e nem beber o que está na mesa do rei. Seremos aquelas pessoas que não vamos dobrar o nosso joelho diante da estátua. Mas para isso, nós vamos estarmos preparados. Está você preparado, como está lá em Mateus 24? Mateus 24 nos alerta como será os últimos dias para aqueles que decidirem ser fiéis a Deus. Você está preparado para ser denunciado, traído? E é por isso que nós estamos aqui essa manhã, porque Cristo tem nos ensinado. Lá no livro Educação, página 78, lá fala o seguinte, que Deus vai precisar agora, nos últimos dias, de homens e mulheres que vão chamar o pecado pelo nome exato. Deus está convidando para você fazer parte desse povo que vai entrar na fornalha, que vai ficar de frente com a boca do leão. Está você disposto a ser traído? Está disposto você ser denunciado pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu marido? É por isso que nós estamos aqui essa manhã. Deus está treinando um exército. E você faz parte desse exército. É por isso que nesta manhã Deus está te dando alimento sólido para você esteja fortalecido para as grandes lutas que virão dentro em breve. Você será o reformador do seu dia. Como Deus disse, Lutero foi um homem para o seu dia, para o seu tempo. Daniel foi um homem para o seu tempo. Mas você, irmã Lira, será um homem para o seu tempo. Roberto Castilho, Valmir, Walter, vocês serão esses homens. E nós, mulheres, também seremos as mulheres para o nosso tempo. Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus possa falar no seu coração que você está sendo chamado para fazer parte desse exército. Amém. 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 Tem aqui mais a Simone quer falar. Seja bem-vinda, princesa. Bom dia a todos, um feliz sábado, que a graça e a paz do Senhor reine sobre a vida de cada um. Tem uma coisa nessa história que, assim, a gente sabe, mas a gente às vezes não pensa, né, sobre esse detalhe. Esses 3 hebreus, eles eram jovens hebreus. E nós olhamos hoje para a nossa juventude e, nossa, eu agradeço muito a Deus porque eu tenho tido o privilégio de conhecer alguns jovens muito especiais, muito consagrados, tementes a Deus, jovens que realmente estão se colocando nas mãos do Senhor nesses últimos dias e têm se dedicado plenamente ao Senhor. Então, o que eu queria dizer assim é que eles são um pequeno grupo, e muito pequeno. E esses jovens são massacrados pela grande massa. Então, eu queria pedir que aqui nós levantássemos um clamor pelos nossos jovens. Um clamor pelos jovens da igreja. Muitos jovens fiéis a Deus, que eram totalmente
Nossa, eram jovens brilhantes no nosso meio, deixaram as nossas fileiras. E por mais que a gente queira falar para afagar o nosso coração e a nossa mente de que eles escolheram estar fora, a gente sabe que muitas vezes fomos nós, os mais velhos, que os condenamos tanto que os levamos para fora. Então eu queria pedir que nós, por favor, orássemos pelos jovens valentes e valorosos da nossa igreja. E aqui eu queria levantar 2 nomes, e eu vou fazer isso na presença dele, porque eu sei que ele tem o eu dele bem centrado, e ele não vai se perder por bobeira. Mas que nós orássemos por 2 nomes, Ivan e Roberto Castilho. Esses jovens, eles precisam ser cobertos com o nosso sangue. E muitos outros jovens que têm se levantado, a própria Carol, muitos jovens que têm se levantado e têm sido massacrados pelos nossos pensamentos, por nós mesmos. Eu não vou pôr nome de fulano, ciclano, igreja, não, por nós. Eu me coloco como representante dos adultos dessa igreja. E outra coisa que eu queria falar também sobre essa mensagem de hoje, tem um texto da irmã White, que ela diz assim que nós que estamos agora nos últimos dias, nós devemos nos esforçar o quanto for humano, porque o divino é entrega, é a nossa entrega. Então, nós devemos nos esforçar para nos entregar ao Senhor, porque nos últimos dias, vivos, só terão 144 mil. E se você não é 144 mil, você está nas fileiras do inimigo. Então, nós precisamos começar a entender isso, que os últimos dias chegaram, e nós precisamos alcançar o caráter, a posição, a forma de agir desses hebreus. Eles são um exemplo para nós, mas um exemplo para hoje. Não é para buscar amanhã, depois. Hoje é sábado. Vamos pegar esse dia que já é santo, que já tem uma bênção especial sobre ele, e vamos clamar a Deus que o Senhor nos ajude a deixar aquilo que não lhe agrada. Nós sabemos o que fazemos e não agrada ao Senhor. Tem algumas coisas que a gente é tão, assim, não é cínico a palavra, não é medíocre. Tem algumas coisas que a gente está tão acostumado, já está tão acariciado o pecado, que a gente nem tem noção mais do que é. Mas a maior parte deles a gente tem. E se a gente for eliminando aqueles que a gente tem conhecimento, e deixar o Espírito Santo fluir livremente sobre nós. Gente, olha, às vezes eu tenho irmãos que falam assim, Simone, para de falar, o Espírito Santo fluindo livremente sobre nós. Isso não é uma coisa que eu quero falar sempre, mas é uma coisa que nós precisamos deixar que o Espírito Santo ele tenha livre acesso a cada cantinho das nossas células. Não é nem da nossa vida, é das nossas células, que são microscópicas. E vasculhe tudo de lá. E mostra, e nos convença, e nos ajude a remover essas manchas, essas coisinhas encruadas nos cantinhos. E eu estou falando isso, irmãos, porque essa é uma necessidade urgente das nossas vidas. Eu não estou falando para um nem para outro, porque eu não conheço quase ninguém. Eu estou falando para todos, sem conhecê-los, mas para mim também. Obrigada. Obrigada, irmã. Irmão Mário, seja bem-vindo, meu irmão. Amém. Bom dia a todos. Quer dizer,
Feliz sábado. Esse dia é maravilhoso. E ele é o que deve ser exaltado, né? Hoje nós tivemos aqui um momento muito sublime neste santo dia. Eu louvo e agradeço a Deus por isso. Primeiro eu quero começar agradecendo ao Senhor por estar aqui participando, né, dos estudos. E muitas coisas aqui me tocaram. Creio que tocou a todos nós. Mas como a nossa mente, ela ainda, né, ainda temos essa dificuldade de memorizar tudo. Eu anotei aqui a fala do irmão, quando ele diz que nós precisamos do irmão através do irmão, a fala que Deus enviou, é, precisamos ser convencidos e convertidos, né? A gente ouviu que a gente olha às vezes para a gente, acho que até a irmã Simone falou, e a gente fica pensando, né? Como que a gente vai vencer da maneira que a gente se encontra. E a gente viu aqui esses homens, esses jovens, né, que são um exemplo para todos nós e é um modelo daqueles que vão estar em pé nos últimos dias. E muitas vezes, eu creio que a maioria aqui não tem, mas às vezes essa história, ela dá medo, né? Ela dá medo nas pessoas. E o medo, ele não é bom. Ele, de certa forma, tem a sua, de certa forma, agora fugiu a palavra, mas o medo, ele às Função. vezes faz a gente pensar antes de fazer, né? Quando a gente tem medo de errar, mas não devemos ter medo de confiar em Deus. Não devemos ter medo de enfrentar o mundo, se preciso for, contra a gente para obedecer a Deus. Se a gente está convicto de que é a verdade e a gente precisa viver e lutar por ela, devemos confiar no Senhor. Aconteça o que acontecer e não abrir mão. E o Senhor, ele, pela sua misericórdia, né, e compaixão, ele falou para mim aqui no livro de Salmos 56 também, nos dizendo para, se vier o medo, né? Nós somos humanos e às vezes ele pode vir diante do decreto, diante do decreto que vai vir aí para nós. E surgiu o medo em nós, olha o que o Senhor fala, Salmos 56, verso 3. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Esse deve ser o nosso sentimento. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. Que esse verso seja a nossa fala diante dos dias que se seguem à nossa frente e de toda a verdade que a gente precisa viver. Aqui faz menção à palavra do Senhor, que nós possamos confiar e se apegar a ela de todo o nosso coração, de toda a nossa força. Como o irmão o Roberto Castilho falou, alguns vão dormir, né? Mas alguns vão ser mortos. Mas o Senhor vai deixar alguns vivos. E os mortos serão ressuscitados e viveremos eternamente. Então, não devemos ter medo do que nos possa fazer a carne, mas devemos confiar no Senhor. Que o Senhor nos abençoe, essas horas sagradas possa vir a
o Senhor nos santificar ainda mais, e que tudo que a gente faça hoje seja para a honra e glória do Senhor, nosso Deus. Que Ele nos ensine a adorá-lo, em nome de Jesus. Feliz sábado a todos. Amém. Deus seja louvado. Temos aqui também o irmão Fernando. Seja bem-vindo, irmão. Bom dia, queridos. Obrigado, irmão. Feliz sábado a todos. Eu vou ser breve, eu só queria elucidar aí o que o irmão Roberto passou para nós. Porque é o seguinte, irmão, pelo meu trabalho, às vezes eu trabalho viajando ao Brasil, né? E sempre que eu viajo, eu chego em algumas igrejas e é triste, porque, infelizmente, os jovens hoje dentro da igreja, né, não de uma forma geral, mas a gente vê que as linhas de frente, a juventude, a renovação da igreja, às vezes ela está sendo abalada, né? A igreja mesmo que eu frequento, que eu sou membro, a classe de jovens, ela praticamente tem sido desfeita, né, pelas armadilhas do inimigo, mas os atrativos do mundo, né? E a gente viu que esses 3 jovens aí, eles não dobraram o seu joelho por nada. E aí, essa mensagem poderosa que, pela honra e glória de Deus, o Senhor tem usado o irmão Roberto aí para nos passar, eu me lembrei do texto também do versículo de Daniel, capítulo 9, versículo 3, que diz assim: Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplica, com jejum e pano de saco e cinza. A irmã falou aí um texto muito importante, né? Que a senhora White nos apresenta no livro também, para conhecê-lo, na página 271, ela faz um adendo a Daniel. Ela diz assim: Daniel sabia que o tempo designado para o cativeiro de Israel estava quase expirado. Não julgava, porém, que pelo fato de haver Deus prometido libertá-los, não tivesse eles parte alguma a desempenhar. Jejuando e em contrição, buscou ao Senhor, confessando seus pecados, assim como os do povo. Hoje, a nossa maior falha, que eu acho, para a volta de Jesus, é a gente, infelizmente, às vezes, brincar de cristão. Satanás, a gente sabe, uma frase que é muito disseminada entre nós, adventistas, que muitas pessoas dizem assim: Satanás não brinca de ser diabo, mas nós brincamos de ser cristãos. E, infelizmente, é uma pura e dura realidade, porque se nós jejuássemos mais, orássemos mais e clamássemos como Daniel clamou, não só pelo livramento, mas por todo o povo, como ela diz aqui, que ele entendeu, mas ele não só buscou ficar fixo na promessa de que seria libertado, mas ele se intensificou nas suas orações. E hoje o que nós mais precisamos, e ainda mais no mundo hoje digitalizado, um mundo hoje que tem atrativos infindos, é justamente nos encontrar com Deus a cada dia, a cada hora, a cada momento, né? E a gente vê que as situações têm se complicado, o tempo está muito próximo, os sinais estão muito claros, só não enxerga quem não quer, né? E outra situação, Ellen White diz que nós temos que fazer planos para viver a eternidade. Se nós não fizermos planos para querermos a eternidade, vai ficar cada vez mais distante a nossa condição de almejar essa situação. Eu me lembro que, assim que me tornei um adventista, um dos textos que mais me chamou a atenção e ainda hoje chama, que me chocou duramente assim, com a realidade que nós vivemos neste mundo, irmãos, me permitam citar, é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. E Paulo diz assim: se a nossa esperança em Cristo
só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Porque este mundo nós estamos apenas de passagem. Este mundo é apenas um teste. Eu trago isso para a minha vida cristã. O mundo é a faculdade onde o diploma nós só receberemos no céu, queridos. Porque os maiores testes e provações de nossa vida ainda estão por vir. A Bíblia diz claramente que haverá um tempo onde jamais houve e jamais haverá. E no céu, uma das surpresas que Ellen White fala também é que muitos se admirarão com aquele povo que terá um pequeno lacinho na borda das suas vestiduras, e muitos perguntarão, quem são aqueles? E os anjos responderão, eles são os que vieram da grande tribulação. Então, meus queridos, fiquemos fortes. Como a irmã falou aí, vamos confessar os nossos pecados, quer sejam acalentados, acariciados, quer sejam de cunho que alguém já percebeu, algum irmão. Parar de acusar os irmãos, parar de falar mal dentro da igreja, que infelizmente acontece essas situações, mas, como diz o livro de Mateus, Jesus disse, antes de eu olhar a trava que está no olho do próximo, eu primeiro vejo o cisco que está no meu. E vamos comprar o colírio, né, para esses olhos, vamos lavar as nossas vestes, nas vestes do Cordeiro, branqueá-las, para assim um dia, naquela tão sonhada manhã, passarmos a nossa eternidade com o nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos e vamos aí para os próximos capítulos dessa história maravilhosa. Um abraço a todos. Irmão Fernando, muito obrigada. Não havendo aqui... tem mais uma mãozinha aqui. Roberto. Só eu, dona Helene, só para mostrar para o pessoal aí, tá? Na tela do capítulo, nós estamos estudando do capítulo 34 até o capítulo 45 do Profetas e Reis, tá? Se vocês quiserem ler os capítulos para ficar mais, para entender mais, fiquem à vontade aí, tá bom? Tá no aplicativo do EGW Iris 2, tem o normal, tem áudio, book na internet, então vocês têm acesso fácil a esses capítulos, tá bom? Então, façam isso, leiam, para que vocês consigam, né, entender melhor ainda o que estamos passando aqui. E eu gostaria só de encerrar com 3 frases aqui importantes para nós. A primeira delas, irmãos, é cuidado com a religião que só se baseia em sentimentos. Lembra que a música tem esse poder, como nós estudamos? Então, nós precisamos ter cuidado quanto a isso, pois os sentimentos podem e vão nos fazer cair. Adore a Deus e seja fiel, mesmo que todos à tua volta não o façam. Isso é muito importante. Não importa o que os outros estão fazendo. Nós precisamos ser fiel a Deus. 3. Permaneça firme no Senhor, custe o que custar. Se você vai morrer, se vai acontecer, se você vai ser preso, não importa. Seja fiel ao Senhor. E, novamente, vou dizer aquela frase que a gente está dizendo desde o capítulo 1. Prova vai, prova vem, para saber quem é quem. Então, quando nós estamos sendo provados, é porque nós precisamos avançar no nosso caráter, avançar na escala da santificação. E é esse o motivo das provas. Prova vai, prova vem, para saber quem é quem. Que Deus abençoe vocês e nos vemos amanhã. Amém. Faz a oração final, Roberto, por favor. Oremos. Querido e amado Deus, mais uma vez, Pai, estamos aqui ajoelhados perante Ti para agradecer ao Senhor esta mensagem. Uma mensagem muito importante. Parece que o capítulo 3 de Daniel não tem tantas nuances, não tem tanto aprendizado, mas vimos aqui que tem muita coisa importante para nós, inclusive para os nossos dias. O Senhor trabalha dessa forma e te agradecemos por isso, pois assim conseguimos entender melhor a Tua palavra. Pai querido, fique conosco nesse sábado, que possamos cumpri-lo da maneira que o Senhor desejar, que possamos estar com nossos amigos, familiares, falando de Cristo, passando a mensagem às outras pessoas.
e fazendo do culto na igreja uma verdadeira adoração a Ti. Pai querido, temos muita coisa a passar ainda e não conseguiremos por nós mesmos. E é por isso que clamamos pelo Seu Santo Espírito, para que Ele possa estar conosco, para que nos dê essa força para conseguir passar por tudo que vem pela frente. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor vem proporcionando para cada uma dessas pessoas, seja no YouTube, seja na sala. Muito, muito obrigado pelas bênçãos infinitas que o Senhor nos proporciona. Só de estarmos vivos hoje já é um motivo para agradecermos horas. Mas, Pai querido, infelizmente, muitas vezes somos ingratos, como o povo de Israel era. Gostamos de julgá-los, mas somos muitas vezes piores do que ele. Tenha misericórdia de cada um de nós. Pai querido, é isso que eu gostaria de pedir e agradecer ao Senhor nesse grande dia de sábado, para que o Senhor esteja conosco, nos protegendo, nos guardando com seus santos anjos, para que eles possam estar conosco nesse dia, para nos livrar do pecado. Muito obrigado por tudo, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Feliz sábado a todos e até amanhã, se Deus quiser. Não vamos colocar o hino final? Espera aí que eu vou... Vai colocar, Roberto? Eu ponho. Por favor. Obrigado. Obrigada, Rutinha. Deus te abençoe. Um abraço, irmã Irani. Obrigada, minha querida. Um abraço, meu povo. Abraço, feliz sábado a todos. Deus abençoe a todos. Abraço, que Deus abençoe nosso dia.